Muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Sucesso aí. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Finalmente, num palco, a gente esteve em tantas lives aí com a incubadora SP Cine. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Game Day do SP Tech Week, estrelado aí pela incubadora de games da SP Cine, que é essa iniciativa inédita, né? Primeira incubadora de games, exclusivamente de games aqui do Brasil. Então, a gente está trazendo essa atividade aqui com vocês. E é claro que a gente quer trazer para vocês que estão curiosos para entender mais sobre essa indústria, que triplicou de tamanho em uma década, né? Essa indústria de games, falar um pouco sobre o que é a indústria de games, falar sobre esse mercado e as oportunidades, as complexidades dessa indústria que a gente sabe que é um setor múltiplo, é um setor aí que tem várias especificidades que você que empreende na área de tecnologia, né? SP Tech Week, a gente tem muita gente que empreende, que tem sua startup ou que tem sua empresa das mais variadas áreas. A gente vai conseguir, vai tentar pelo menos explicar para vocês um pouco como é que funciona essa indústria para tirar as curiosidades. E é claro que, antes da gente começar a falar do o que é a indústria de games, mas o porquê trabalhar na indústria de games. A gente está falando num mercado, como eu disse, que triplicou de tamanho em uma década. A gente vê aí de 2012 a 2021, o tamanho do crescimento da indústria, majoritariamente puxado aí pelos jogos de celular, que nem existiam direito o modelo de negócio dos jogos para celular, lá no início da década anterior, e de repente se torna essa febre que abre espaço e possibilidades para várias pessoas, mas ao mesmo tempo as tecnologias aumentaram, chegou a popularização da realidade virtual, existiu toda uma linha de novos consoles surgindo e novas possibilidades na nossa indústria, que acabam sendo mostradas aí por esse setor que cresce a uma média de 11% ao ano. Que setor da economia que vocês conhecem, que nos últimos 10 anos, seguidamente, cresceu uma média de 11% ao ano e cresceu 300% em uma década? Imagino que poucos, né? Pois bem, e uma coisa sobre esse crescimento que eu acho que é muito importante, muito legal a gente falar. Quando a gente vê as nossas gerações mais jovens, os millennials e a geração Z, o principal consumo de mídia e entretenimento já são os games. Quando você compara com os boomers, com a geração X, a principal forma de você interagir com o entretenimento é por meio dos jogos. Então, nada mais justo do que chamar games como a mídia do século XXI. Então, se vocês ainda têm alguma dúvida do porquê atuar dentro da indústria de jogos, do porquê apoiar a indústria de jogos, vocês saibam que já passou a música e o cinema, e a gente tem o principal meio de interação, não apenas interação de entretenimento, como a gente vai ver aí para frente, mas o principal meio de interação digital das pessoas é por meio dessa indústria, e a gente vai ter aqui daqui a pouco também sendo apresentados alguns desses projetos maravilhosos que estão dentro dessa indústria. Mas vamos lá, o que é a indústria de games? O que a gente está falando quando a gente fala de indústria de games? E eu acho que é mais importante a gente falar de indústrias de games no plural. Porque quando a gente coloca games no mesmo balaio, a gente tem desde os jogos aplicados, que são aqueles jogos que têm a ver com capacitação, com treinamento. Na área de saúde, a gente tem, por exemplo, simuladores cardíacos, simuladores dos mais diversos aspectos, que vão mostrar para as pessoas o corpo humano por dentro, por exemplo, e que usam habilidades dos nossos desenvolvedores de jogos, mas não para o entretenimento, não para se divertir, mas para você poder ter aí uma experiência técnica e aprendizado técnico do corpo humano, por exemplo, ou das mais variadas coisas, usado na educação, no treinamento, na gamificação. Além desse universo gigantesco dos jogos aplicados, alguns chamam também de serials games, a gente tem os jogos de entretenimento. Só que quando a gente fala dos jogos de entretenimento, não são só os jogos que a gente joga no nosso console, no nosso computador, no nosso celular. A gente também tem toda uma cadeia gigantesca, que são os jogos como mídia. O assistir alguém jogar também é toda uma indústria. Os campeonatos, os esportes, as equipes de esportes, os streamers, youtubers, influenciadores, é toda uma indústria, uma cadeia produtiva que tem os seus próprios modelos de negócio, suas próprias formas de funcionar. Mas aqui,
na incubadora SPCine e nos jogos que vão se apresentar daqui a pouco no nosso Demo Day, a gente está falando do jogo como produto, que são a indústria que tem a ver com criar os jogos, criar esses universos virtuais, essas interações simbólicas por meio do computador, né? Seja ele o console, seja ele o celular, ou seja ele o PC. E nessas várias cadeias produtivas, realidade virtual, mobile, console e PC, eles vão operar por formas distintas, eles vão ter modelos de negócio distintos. Então, a primeira coisa que, se você quer entender melhor a indústria de games, é entender que ela não é uma, mas ela é várias indústrias, e cada uma dessas caixinhas aqui tem um modelo de negócio específico, tem uma forma de ganhar dinheiro específico, uma forma de investir específica. Mas vamos lá, o que é o jogo digital, né? Quando a gente fala o que é o game, e quando a gente está falando dessa mídia game, muita gente só pensa nisso aqui, né? A gente está na São Paulo Tech Week, né, no palco aqui do MIS da São Paulo Tech Week, e a pessoa fala assim, não, game é tech. Game é tech. Game não é só tech. Game também é cultura. Então, para você ter um jogo desenvolvido, para você ter um produto game, você não pode parar na tecnologia. Não é só de programador que se faz um jogo. Também tem toda uma outra área de produção do jogo que tem a ver com a economia criativa, que tem a ver com audiovisual, que tem a ver com animação, com arte, com game design, com narrativa. Então, tudo isso que a gente está falando que é um jogo digital, ele passa pela tecnologia como processo, mas ele é cultura enquanto produto. E é isso que faz com que vocês, empreendedores ou investidores da tecnologia, às vezes não entendam quando vocês vão para a área dos games. Porque game é sim uma indústria de base tecnológica, mas ele passa enquanto produto pela economia da cultura. Mas, por fim, a gente não pode esquecer esse último pé aqui, que é o mercado. Não dá para ter jogo, mesmo tendo tecnologia e cultura, se ele não passa pelo mercado. Porque a forma de você distribuir os jogos, a forma das pessoas jogarem os jogos, passa por uma loja. Mesmo que você distribua gratuitamente, mesmo que você não tenha fins de lucro, você precisa saber como distribuir, como fazer esse jogo chegar nas pessoas, como fazer esse jogo ser jogado pelas pessoas. Então, a gente tem uma indústria que é de base tecnológica, a gente tem uma indústria que é uma indústria cultural e criativa, e, ao mesmo tempo, é um setor que tem que lidar com todo o universo do capital financeiro e dos investimentos. Então, nessa interseção plena entre tecnologia, cultura e mercado, que está a indústria de jogos. É uma questão maravilhosa você ter 3 universos tão diferentes dentro de um mesmo setor. Mas, ao mesmo tempo, essa é a grande dificuldade de você ter sucesso com jogos. Porque não basta você ter a tecnologia resolvida se você não tem a cultura e não sabe fazer o mercado. Não basta você ser um ótimo empreendedor, saber fazer plano de negócios perfeitamente e não ter alguém para desenvolver aquele jogo, programar aquele jogo. Você tem que ter esses 3 universos diferentes dentro de um mesmo empreendimento para você conseguir lograr êxito nessa indústria. E aí, claro, sem querer assustar com esse gráfico que parece muito complexo, mas vocês vão ver que é simples, a indústria de games ela é completada por 5 agentes. São esses 5 agentes que estão aqui na tela que resumem o que é o universo do desenvolvimento dos jogos. E cada um deles vai ter um papel nessa indústria. Cada um deles vai fazer uma coisa diferente nessa indústria, né? A começar pelos desenvolvedores, que são nossos queridos incubados na incubadora SPCine Game, né? Os desenvolvedores são os criadores de jogos, são aqueles que vão criar os universos, aqueles que vão criar o jogo em si. Só que eles são só o começo dessa cadeia produtiva. Para o jogo chegar no consumidor aqui embaixo, né, o número 5, a ponta dessa cadeia, a gente tem toda uma outra cadeia que é importante você entender, seja desenvolvedor ou não, para entender esse universo da indústria de games. A começar pelo middleware. O que é o middleware? É o software para fazer software. É a engine de desenvolvimento de jogos, né? Então, na indústria, né, a gente chama só de engines, né, game engines, que são as ferramentas que são usadas para desenvolver os jogos. Você pode ser louco o suficiente para desenvolver um jogo do código diretamente? Claro,
Você pode fazer isso. Você pode desenvolver a sua própria ferramenta? Com toda certeza, você pode fazer isso. Mas você tem esses softwares, majoritariamente a gente tem indústria aí, a Unity e a Unreal, mas tem muitos outros, como por exemplo o Rainpeak, tem uma equipe aqui que está usando, o Game Maker, a gente tem vários desses softwares, Godot, Lambayard da Amazon, etc., que são os softwares utilizados pelos desenvolvedores para fazer esses jogos. Esses softwares aqui, né, eles, para serem utilizados, ou você tem que pagar por eles, ou eles são de graça, né, código aberto, ou você tem que passar uma parte do faturamento do seu jogo para quem fez o software que você usou para desenvolver o jogo. Essa é a troca aqui, né? Então, você paga uma licença, um percentual do faturamento, e eles te dão o software para desenvolver esse jogo. Pois muito bem. Além do desenvolvedor, você tem um outro agente importantíssimo nessa indústria, que é quem? A publisher. Quem que é a publisher? Traduzindo, né, para português livre, que é a nossa editora, né, mas na indústria a gente convenciona chamar de publisher mesmo. A publisher é aquela que vai fazer a mediação de colocar aquele jogo no mercado. Nessa mediação, é você fazer o marketing, é você fazer o processo de distribuição do jogo, é fazer o jogo chegar no público, mas também é financiar o desenvolvimento desse jogo. Então, hoje, na nossa indústria, grande parte do dinheiro para fazer os jogos acontecerem sai desses agentes aqui, que são as publishers. As publishers, elas pagam para financiar o desenvolvimento do jogo, elas fazem o marketing, fazem todo o processo de distribuição, e elas fazem esse jogo chegar no distribuidor, que é a loja, né? E o que é essa loja? O que é esse distribuidor? Essa loja, você que consome jogos, sabe muito bem no celular. Se você tem um iPhone, é a App Store. Se você tem um celular Android, é a Google Play. Se você joga no computador, você provavelmente usa a Steam, ou usa a loja da Epic, ou você usa até a Nuvem, que é uma loja brasileira de distribuição digital. Você tem diversas dessas lojas nos consoles, por exemplo. Se você tem Xbox, você tem Xbox Live. Se você tem o PlayStation, tem a PlayStation Network. Cada uma das plataformas vai ter uma loja. Essas lojas são os distribuidores. É lá que o seu consumidor, que o seu jogador vai chegar e comprar aquele jogo. Pois bem, a publisher coloca o jogo na loja. A loja, só por colocar o teu jogo nessa loja, não é só, ela vai pegar uma porcentagem daquele faturamento e vai entregar para o consumidor. Então, o ciclo básico de como funciona essa indústria é: o desenvolvedor cria o jogo com o apoio de um software, que é uma engine. Ele vai licenciar esse jogo para uma publisher que vai pagar pelo desenvolvimento daquele jogo. Essa publisher vai colocar esse jogo em uma loja, que é o distribuidor, que na época do cartucho, né, ou na época do CD, era um distribuidor, inclusive físico, que tinha que fazer o jogo chegar numa loja, ou na Mesbla, no Mapping, né, para quem da era do cartucho, né? Eu estou falando aqui porque não é propaganda, porque não existe mais, né, gente? Aí chega lá na Mesbla, no Mapping, o distribuidor vai fazer chegar no consumidor, só que hoje, grande parte dos jogos são download. Então, o distribuidor é o quê? É a loja do celular, é a loja do PC, é a loja do console, e eles vão pegar uma parte do faturamento. Mas o que acontece? Vocês veem que tem um outro caminho aqui? Você pode passar pela publisher, mas tem um outro caminho aqui. O desenvolvedor pode publicar direto na loja, que é o que a gente chama de autopublicação, de self-publishing. Na autopublicação, o desenvolvedor ele não precisa, né, passar pela publisher e ceder uma parte do faturamento para essa publisher, mas, em contrapartida, ele não vai ter alguém para financiar o jogo e ele vai ter que fazer o próprio marketing do jogo. Então, existem dois caminhos aí para o criador de jogos publicar o seu jogo. E hoje, inclusive, você nem precisa ter CNPJ para publicar um jogo. O seu CPF, você cria uma conta lá na Google Play e você publica o jogo. Esse jogo vai fazer sucesso? Aí é a grande questão, né? Você conseguir fazer um jogo que consiga ter sucesso no mercado e você ter estrutura para isso. Pois bem, e quais são os modelos de negócio, né? Como se ganha dinheiro com jogos? Basicamente, são as formas, né? As 5 formas de você ganhar dinheiro com jogos são essas que estão aí na tela. A primeira é a clássica, pay to play, pagar para jogar, que a gente chama dos jogos premium,
que é a venda unitária de jogos. Então, você comprou um jogo, jogou aquela experiência completa, o jogo é isso. Então, quando você está falando de jogos premium, né, como era o cartucho do Super Mario lá atrás, você comprava o cartucho, ou ele vinha junto com o console, mas você comprava o cartucho do Donkey Kong lá com o seu Super Nintendo, era venda unitária. Acabou a experiência. O que acontece? Além dessa venda unitária de jogos, existem outras formas de você também faturar com o seu jogo. A gente tem o modelo freemium. O que é o modelo freemium? Que lá atrás também era a evolução do modelo shareware, né? Que era o jogo demo que depois você comprava a versão completa. O jogo freemium tem uma coisa gratuita, mas se você quiser a experiência completa daquele jogo, você tem que pagar por alguma coisa, né? Então, quando você tem o modelo das DLCs, por exemplo, né, que é Downloadable Contents, né, conteúdos baixáveis, você tem um modelo de negócio em que parte do jogo é de graça, mas se você quiser tudo daquele jogo, você tem que pagar. Você tem também o modelo free-to-play, que é principalmente os joguinhos aqui do celular. Nos jogos do celular, quando, por exemplo, você joga um Candy Crush, quando você joga um Angry Birds, você está baixando o jogo, você está jogando de graça. Ninguém está cobrando você por jogar. Mas, se você quiser ter mais vantagens, jogar mais rápido, não ter que esperar para jogar a próxima fase, você pode comprar moedinhas. Você pode comprar itens dentro do jogo. Ou, por exemplo, quando você tem um League of Legends, que você pode comprar uma skin de um personagem seu, você tem a famosa microtransação. O jogo é de graça, mas tem coisas dentro daquele jogo que você pode consumir, que você pode comprar com dinheiro real. E aí tem gente que gasta muito mais num jogo que é de graça do que se fosse um jogo premium que ele compra só uma vez, né? Além desses modelos, a gente tem também a subscription, a venda recorrente, a assinatura, né? Que pode ser tanto a assinatura de um serviço como um Game Pass, né, da Xbox, que é um Netflix dos jogos, né, para quem não é do mundo dos jogos. Então você paga uma assinatura, você tem uma quantidade de jogos lá que você vai jogando, e o dono daquela empresa que faz a assinatura, que no caso é a Microsoft, ela paga para os desenvolvedores um dinheiro para eles colocarem os jogos nesse serviço de assinatura. Isso é uma forma de ganhar dinheiro também. Mas podem ser jogos que têm modelos de assinatura dentro deles. Por exemplo, a gente tem o World of Warcraft, que é um jogo online, MMORPG, né? Jogo massivo online, em que as pessoas, para jogar esse jogo, elas têm que continuar pagando mensalmente uma assinatura desse jogo, e o desenvolvedor está ganhando dinheiro dessa assinatura. A gente tem o advertising, que é você colocar anúncios dentro do jogo, que é a venda de engajamento, ou seja, as pessoas estão com atenção naquele produto, então você vai colocar inserções de anúncios de outros jogos ou de coisas que não são jogos dentro daquele jogo para usar a atenção da pessoa, assim como uma propaganda de intervalo de televisão ou qualquer propaganda você pode inserir lá. Existem jogos que são só baseados em propaganda. Por exemplo, todos os jogos que a gente chama de hyper casual. São jogos que não têm microtransação, são jogos de graça que não têm venda unitária, mas eles colocam anúncios de outros jogos ou de outros produtos lá dentro e usam esse engajamento dessas pessoas para transformar isso em faturamento. E a gente tem um último modelo que está se construindo, que está tateando, aí, que está começando a se consolidar aos poucos, que é o modelo do Play to Earn, né? A gente tem o Pay to Play, o Free to Play, né? Então o Pay to Play é pague para jogar, o Free to Play é grátis para jogar, e o Play to Earn é jogue para ganhar, que são os jogos de criptos, os jogos dos ativos digitais, que transformam os itens que você coleta no jogo em ativos que têm valor real, que podem ser vendidos e o jogador pode ganhar dinheiro com aquilo. O modelo de negócio está se estabelecendo, é em volta das tais das NFT, que vocês devem ter ouvido aí, até um desses dicionários que selecionam palavras do ano, selecionaram como a palavra do ano de 2021, NFT, né? Que são os non-fungible tokens, né? Que são quando você transforma imagens ou arquivos em ativos digitais, e os jogos já estão incorporando isso como modelo de negócio. Então, basicamente, os jogos ganham dinheiro dessas formas, e misturando esses modelos de negócio aqui. E é o que, por exemplo, os nossos queridos guerreiros da incubadora da SPCine descobriram como fazer
dentro dos seus jogos para pagar os custos de produção e ter um lucro. É assim que funciona um estúdio de jogos que vai fazer um modelo de negócio sustentável. Então, a gente tem o jogo que você desenvolve e você lança, e ao lançar, você ganha dinheiro com ele. É o que a gente chama do jogo como produto, né? Que é principalmente esse jogo premium, que você coloca na loja por um valor, a pessoa compra, consome, e o trabalho do desenvolvedor acaba quando ele lança, né? Corrige bugs, corrige problemas, mas o trabalho acaba quando ele lança. Mas a indústria está evoluindo para um modelo de jogo como serviço, que o começo do trabalho do desenvolvedor é quando ele lança. O jogo não é só um produto que você consome, acabou, terminou. Você entra naquele produto, ele é um serviço de entretenimento que vai te manter engajado lá com conteúdos adicionados constantemente. É o que a gente chama do Live Ops. É o jogo como experiência em evolução. É quando a gente tem esses jogos que tem eventos, que tem momentos e atualizações constantes para manter o jogador engajado. E quanto custa fazer um jogo? Bem, essa é uma pergunta que muita gente fala, e é uma pergunta que é basicamente falar quanto custa fazer um filme, ou quanto custa construir uma casa. Não dá para dar um valor exato, porque depende da casa, onde está a casa, né? Ou depende do filme, onde está o filme, qual que é o tamanho e a complexidade do filme, se você vai contratar um ator desconhecido ou Leonardo DiCaprio, né? Nos jogos, essa elasticidade do orçamento é igual. A gente tem ao mesmo tempo jogos como um GTA V que custou centenas de milhões de dólares, né, 300, 400 milhões de dólares para ser desenvolvido, até jogos desenvolvidos com muito pouco dinheiro, 10, 20, 30 mil reais, são jogos desse tamanho. Dentro desse aspecto, mais importante do que saber o valor total do projeto, é entender isso aqui. O orçamento ele é distribuído por fases de desenvolvimento, e se você deixar acabar em algum desses momentos, o jogo acaba e não é desenvolvido até o fim. Então, você tem o momento de você conceituar, que é você se perguntar se você deve seguir com aquela ideia adiante. Você tem a fase do conceito, que é quando você realmente valida aquela ideia inicial. Você tem um protótipo jogável, que é quando você vê se aquela ideia realmente funciona dentro da tecnologia. Você tem o vertical slice, que é o que o pessoal da incubadora está se aproximando de entregar, que é o quê? Vertical slice é um termo usado na indústria, que é uma fatia de bolo. Em vez de você produzir o bolo inteiro, você produz só uma fatia que tem a cobertura, tem a massa, tem o recheio, tem a base, que não é o bolo completo, mas você tem todas as camadas de experiência daquele bolo. É a mesma coisa com o jogo. Você não vai produzir o jogo completo, mas vai ser algo que vai te dar a experiência daquele jogo. Normalmente você precisa dessa fase aqui para conseguir investidor, porque muito antes disso, no conceito, na ideia, é difícil você conseguir convencer o investidor que aquele produto é viável. E a partir daí que vem o problema, né? Que vem o desenvolvimento hard, que é você lançar o alpha e você lançar o beta. Que o alpha é o que é necessário para você entregar o jogo do jeito que você gostaria, o beta é você corrigir problemas e bugs para você otimizar. Se o orçamento acaba em algum momento aqui, o jogo morre. Ou você tem que lançar incompleto. E como investir em jogos, né? Eu acho que essa é outra pergunta que muita gente fica se fazendo. Fala assim, quero entrar nessa festa, eu quero estar nessa indústria que cresceu 3 vezes em uma década, eu quero ganhar dinheiro com games, está todo mundo ganhando dinheiro com games, olha só, etc, etc, etc. Primeiro, investindo nos jogos da incubadora, então fiquem ligados no Demo Day, mas como investir em jogos é basicamente investindo de duas formas. Você pode investir no projeto ou você pode investir na empresa. A forma de investir em cada um desses produtos, vamos dizer assim, vai mudar a forma como você vai recuperar esse investimento, vai mudar os valores, vai mudar a avaliação do projeto e normalmente as publishers, elas investem no projeto. Os investidores, né, fundos, VCs, etc., eles investem na empresa. Os investidores, VCs, etc., eles pegam um equity. O que é o equity? O equity é uma porcentagem do faturamento, do valor de mercado da empresa, que eles vão
ser sócios dessa empresa e vão poder vender essa porcentagem do faturamento da empresa, vamos dizer assim, por um valor muito mais alto no futuro, quando aquela empresa crescer, quando aquela empresa for adquirida, ou quando ela buscar outras rodadas de investimento. É muito próximo da forma clássica como se investe em startups. Agora, na indústria de games, a gente tem muito investimento em projeto, que é muito próximo como se investe no audiovisual. Você tem um produto, um projeto, que ele tem que se viabilizar, e aí você coloca dinheiro para fazer aquele projeto acontecer, e desse projeto, você tem uma porcentagem do faturamento desse projeto, que é o que na indústria a gente convenciona a chamar de revenue share, né, porcentagem de faturamento. E o que um estúdio precisa para ter sucesso, né? O que é um fator de sucesso? Então você fala assim, não, eu quero um parceiro, uma empresa de games, para vir junto comigo e ajudar a eu ganhar dinheiro nessa indústria. O que você tem que avaliar, né? Quais são os fatores que essa empresa precisa para conseguir ser bem sucedida? Pois bem, são esses 3 fatores essenciais para o sucesso de um empreendimento de games. Você precisa de conhecimento, que vai desde o conhecimento técnico de tecnologia, do conhecimento cultural e artístico e do conhecimento de mercado. Se falta algum dessas dimensões do conhecimento, você vai ter alguma dificuldade para empreender nesse setor. Mas não basta você estar na caverna e saber fazer um jogo. Você precisa de contatos. Porque o que vai te permitir chegar numa publisher, num investidor, buscar um colaborador que vai fazer uma parte do projeto, ou buscar um parceiro comercial essencial para o desenvolvimento daquele produto, fazer as parcerias e etc, etc., são os contatos. E esses contatos você consegue como? Indo nos eventos, se articulando com a comunidade, se estruturando com o ecossistema. Então, esses contatos são essenciais. Se você é um bom desenvolvedor, mas não conhece ninguém na indústria, vai ser muito mais difícil para você. Mas é claro que falta esse terceiro amigo aqui, que é o dinheiro. É lógico que alguns podem dizer, ah, não, vou fazer o trabalho aqui no fim de semana, eu trabalho no banco e no fim de semana eu vou fazendo o desenvolvimento do jogo. Mas tempo, gente, é dinheiro. É o tempo de um profissional que está sendo investido sem a contrapartida do dinheiro num projeto. Mas com dinheiro, melhor ainda, porque aí você contrata as pessoas necessárias para desenvolver o jogo. Você consegue estimar de forma muito mais clara, muito mais organizada, qual que é o orçamento do teu projeto, o tempo que vai demorar para desenvolver. Porque se você não tem dinheiro, você vai estar fazendo as coisas na amizade, você não consegue saber se a pessoa vai demorar 1 mês ou 8 meses para desenvolver. E se a pessoa está atrasando, você não pode cobrar. Então, ter dinheiro para desenvolver é essencial. E para ter dinheiro, você precisa do quê? Conhecimento de negócios, para fazer pitch, para apresentar, para fazer plano de negócios, para conseguir captar esse investidor. E você precisa de contatos para chegar nesse investidor, nessa publisher. Então, para você ter sucesso numa empresa de games, você precisa dessas 3 engrenagens na tua empresa, na tua startup, ou naquela que você vai investir, naquela que você vai entrar como parceiro. E aí que entra nossa maravilhosa SP Cine Game, nossa incubadora, que é esse projeto piloto que surgiu aqui no ano de 2021, apoiado pela SP Cine, que para quem não conhece, é a nossa empresa pública de São Paulo com o objetivo de apoiar o setor audiovisual, e ela veio financiando essa iniciativa sem precedentes, que é, além de um edital de fomento, como clássicos editais de fomento, que trazem o dinheiro para você fazer o vertical slice, né, que é aquele protótipo de jogo, você também traz a infraestrutura que vai buscar não só o dinheiro, mas ajudar com os contatos e com o conhecimento. E para falar, né, antes de chamar aqui, explicar um pouco do Demo Day, enfim, trazer as próximas atividades aqui desse Game Day da SP Tech Week, para falar sobre a SP Cine, eu queria chamar a Liara Oliveira. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A Liara. Boa tarde, obrigada, Pedro.
É muito bom estar aqui com você presencialmente, bom estar com todos, estar conhecendo presencialmente as equipes. A gente passou um ano muito difícil, um ano em que a gente trabalhou muito, né, fechados em casa, em comunicação online. Para vocês terem uma ideia, eu estou há quase um ano trabalhando com o Pedro e vim a conhecê-lo esta semana presencialmente. Então, agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui. Foi um ano, então, de muito trabalho. Quero dar os parabéns às nossas equipes, que os projetos tiveram um grande salto de evolução. Eu fui acompanhando aos pouquinhos todas as lives, né, todos os processos pelos quais as equipes passaram durante quase um ano inteiro de trabalho. Eu estou aqui só para fazer uma fala um pouquinho institucional. A SPCine é hoje a empresa de cinema e audiovisual da cidade de São Paulo. E aí vocês se perguntam, né, o Pedro falou aqui um pouquinho, por que a empresa de cinema e audiovisual está investindo no setor de games? Primeiro que desde a sua fundação, né, da SPCine, está lá assim, no descritivo. Né? Então, é a empresa de cinema e audiovisual, que vai trabalhar e vai gerenciar todos os processos e todos os investimentos da cidade de São Paulo para esse setor. Só que aí, logo em seguida, está escrito lá, especificando o setor. Né? Televisão, cinema, game e novas mídias. Então, os games estão no cerne do que desde o início, o que se pensou em fazer com a SPCine. A SPCine, então, começou e fez vários investimentos diretos e indiretos no setor mais clássico do audiovisual e do cinema, mas, mais recentemente, ela assumiu também esse lado de trabalhar com os games, trabalhar com novas mídias e em fazer investimentos em tecnologias e processos criativos ligados aos games e às novas mídias. Novas mídias também, porque abre aí um rol de possibilidades, né, para a nossa atuação. Então, já faz algum tempo que a SPCine começou a fazer editais de fomento. Então, editais clássicos de fomento, onde, né, abre o edital, as empresas ou as pessoas físicas vão lá, inscrevem os seus projetos, passam por uma peneira, ali, um processo seletivo, e, depois disso, né, são escolhidos os principais projetos, e esses projetos recebem um aporte financeiro para acontecer, para serem realizados. Então, a gente desenvolveu diferentes formatos de editais. Então, acho que o Pedro explicou aqui bem, né, quais são os processos que são importantes no audiovisual, no setor de games. E, então, a gente desenvolveu editais. A gente teve edital de produção, tivemos edital de publisher, tivemos edital bem para projetos iniciantes, edital para projetos já sendo finalizados. Então, desenvolvemos diferentes modelos, tentando atender às demandas do setor de games, que são demandas específicas. Sim, conversam com o setor do audiovisual como um todo, porque a gente entende o audiovisual de uma forma cada vez mais ampla, cada vez mais complexa. Se a gente pensar que, durante a pandemia, o audiovisual invadiu as nossas vidas privadas e que hoje a gente usa processos audiovisuais, a gente está aqui numa transmissão que é um processo audiovisual, a gente acessa conteúdo audiovisual online, a gente usa processo audiovisual hoje para se conectar para a gente se conectar com as nossas próprias famílias. Então, pensando o audiovisual dessa forma ampla e dessa forma que engloba diversas complexidades, sim, a gente pode pensar o setor de games junto ao setor de audiovisual. Então, é por isso que a SPCine foi se interessando em fazer ações de fomento, em criar editais para fazer investimento nessa área. No ano passado, antes da minha entrada na SPCine, o Pedro, desenvolvendo, né, mais o que seria, ajudando no desenvolvimento do que seria mais um edital, conseguiu construir com a ex-diretora da SPCine, Malu, né, que era minha precursora,
desenvolveram uma estratégia de que não era para simplesmente premiar os melhores projetos selecionados num edital, né? Do que simplesmente, ok, vocês foram selecionados, toma aqui a verba, daqui a um tempo vocês prestam contas, né, entregam um protótipo e fazem uma prestação de contas. Então, em vez de usar esse processo, que é um processo mais simples, eles fizeram uma opção de criar, então, esse processo de incubação para os projetos. Então, foi criado um edital de produção de games, com uma característica especial, que é o que a gente chama de um edital de seed money, né? O que é o seed money? Seed money é aquele primeiro dinheirinho, né? Assim, é o primeiro dinheirinho não, é o primeiro dinheiro que, né, um investidor coloca num projeto. Aqui, independente de a gente estar falando, né, de uma startup, está falando de um projeto de games, está falando de um projeto de audiovisual. Então, é o primeiro dinheiro que é colocado num projeto, que é exatamente um dinheiro para impulsionar os projetos, para colocar o projeto para frente. Não é um dinheiro que vai dar conta de resolver todo o projeto, mas é um dinheiro que é muito importante, porque, às vezes, é o dinheiro mais difícil que os projetos têm para conseguir, né? Então, precisa desse primeiro dinheiro que impulsiona o projeto, né, e que torna aquele projeto possível, torna aquele projeto viável. E a gente está falando aqui de game que precisa, né, de uso de recursos, de tempo, de tecnologia à disposição. Então, não é simplesmente ter uma ideia, né? Você precisa de um suporte tecnológico, de um suporte estruturante para aquele projeto poder crescer e poder acontecer. Então, a SPCine se coloca nesse lugar, né, de colocar esse primeiro dinheiro e de também, né, não apenas colocar o dinheiro, mas foi criado, então, esse processo de incubação. Eu entrei na SPCine no começo do ano, conheci o Pedro. O Pedro estava com medo, achando que podia desandar o projeto. Eu falei, não, Pedro, não, vamos tocar para frente, é isso mesmo, a gente quer que o projeto aconteça, né, e a minha vontade é de ampliar o projeto. Então, vamos tocar. E deu super certo. Vocês vão ver aqui os resultados. A gente tem muito orgulho desses projetos. Projetos que estão aqui prontos para ganhar o mundo. Espero que as pessoas que estejam assistindo, possíveis investidores, possíveis empresas que estejam aqui tentando entender como investir, como entrar nesse setor. Temos aqui, então, 8 projetos muito bacanas, prontos para receber, então, esses investimentos maiores, para ganharem o mundo. E, enfim, eu vou deixar aqui, então, vocês, pedir para o Pedro voltar a passar a fala de novo para ele. E, mais uma vez, agradecer a SP Tech Week, que virou uma grande parceira nossa, e que acolheu a realização desse pitch, dessa apresentação dos projetos. Eu acho que a gente tem que funcionar dessa forma, juntando forças no setor público, juntando forças do setor público com o setor privado, juntando forças com a academia. Pedro também é um grande acadêmico, pesquisador da área, então, alguém que circula aqui no mercado, na academia, e agora, desde o início do ano, na gestão pública. Então, a gente acredita muito no fortalecimento desses laços para fazer, então, com que os nossos setores de interesse, do audiovisual, dos games, das novas mídias, das realidades estendidas, consigam progredir e consigam se ampliar no nosso Brasil. Então, Pedro, agradeço a todos. Então, desejo a todos uma boa tarde. Vamos assistir a apresentação dos projetos. Pedro vai explicar e depois teremos os projetos. Muito obrigada. Muito obrigado, Liara. Bem, gente, é um prazer, ter essa parceria com a SPCine. Eu sempre falo para a Liara e para o pessoal, da própria indústria, que não poderia ter parceiro melhor para inaugurar essa que vai ser a primeira, que foi, a primeira incubadora de games aqui do Brasil, e a gente sabe, está construindo para que seja uma política permanente, de longo prazo, que não seja só um ano. Então, é muito feliz estar dando esse primeiro passo, e a SPCine é uma parceira que tem tudo a ver com essa ambição que a gente tem de não só fazer uma política pública que fomente o projeto, mas criar aquele ciclo virtuoso de desenvolvimento, Mas vamos falar, sobre esse ciclo virtuoso, vamos falar sobre o Demo Day da
incubadora de games da SP Cine, que é a atividade que vai começar agora, né? Então, explicando para vocês que vão assistir, para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo ou também gravado, qual que é a atividade que a gente vai fazer aqui hoje. Pois bem, tiveram 8 projetos que foram contemplados pelo edital da SP Cine. Cada um desses 8 projetos, informação pública, receberam R$50 mil para desenvolver um protótipo de jogo. E com esse protótipo, o desafio é que eles utilizem essa experiência da incubadora e o protótipo para conseguir captar investidores, sejam publishers, sejam investidores privados que vão colocar dinheiro na empresa, para viabilizar aquele jogo até o fim. São jogos que têm muito potencial econômico, todos eles passaram aí, no mínimo, por um primeiro crivo dos mais de 75 inscritos no edital, dos 8 que foram contemplados, e desses 8, a gente trabalhou durante o ano inteiro para melhorar o produto, mas também ajudar eles a afinar o que era esse produto para buscar investimento. Então, na sequência, a gente vai ter apresentações aqui de 15 minutos de cada um desses projetos maravilhosos, e para quem acompanhou as lives aí que a gente teve o ano todo da SP Cine Game, sabe que é quase um meme, né? Eu falo que todos os projetos são maravilhosos, mas eles são mesmo, vocês vão ver. E esses projetos são muito diferentes entre si, são equipes que têm origens muito diferentes, mas eu quero ressaltar uma coisa que para mim é muito legal dessa atividade da incubadora, que é que todos esses projetos foram contemplados também com ações afirmativas. Então, o que acabou acontecendo é que existia lá na seleção do edital pontos bônus que eram dados para equipes lideradas, né, na tecnologia, na cultura, direção criativa, etc. Tinha ou mulher ou uma pessoa negra, e todas as equipes tiveram pelo menos um ponto dessas classificações extra, né? Então, além de tudo, é uma incubadora diversa, é uma incubadora que tem aí líderes de projetos de uma indústria aí que tem 80% a 70% de homens, então isso é muito legal. E também essa questão da diversidade étnica também é uma coisa muito legal que a gente conseguiu trazer para dentro da incubadora, e a gente gostaria que continuasse cada vez mais. E além disso, né, vocês que estão assistindo, sejam investidores ou não, todos esses materiais, todos esses contatos, a gente tem as nossas redes sociais da incubadora que você pode seguir, que tem todos os projetos lá, que é o @SPCineGame. Então vocês podem procurar no Facebook, no Instagram, que tem todo o material sobre a incubadora lá, vocês podem encontrar mais informações sobre esses projetos. Pois bem, sem mais delongas, que eu já falei demais, eu quero chamar aqui o palco o nosso primeiro astro da tarde, né? O nosso querido Rafa da Schoolfish, por favor, venha com a gente aqui. Opa, tudo bem? O poder está nas suas mãos. Obrigado. Muito feliz ter você aqui no palco, a primeira apresentação com a Schoolfish, então fica com você.